Bom, tempo histórico, ele vai ser dividido, a história, os historiadores dividem algumas datas a partir das ações humanas, sempre, tá? Então vamos lá, nós temos uma fase chamada de pré-história, né? Essa pré-história ela é chamada assim porque ainda os historiadores não consideram, por exemplo, as pinturas rupestres que acontecia na fase em que o homem vivia nas cavernas, por exemplo, que aquilo seria uma forma de escrita e de comunicação, tá? Então, é normal se dizer que é uma pré-história, tá? Acredita-se que a escrita transformou a humanidade, e realmente transformou, porque é a partir dela que entende-se a história como sendo real, tá? Isso aqui, gente, existem hoje em dia vários estudos de historiadores da ciência que diz que, na verdade, a escrita não pode ser considerada a única fonte histórica para que se considere a história de um povo, tá? Existem vários relatos da forma das pessoas viverem, que apenas utilizava a oralidade, né? O conhecimento e o ensino e a palavra era o mais importante para ser considerado como uma história de um povo, tá? Mas ainda é utilizado esse tipo de divisão histórica. Então, que fase é essa em números, né? É mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, tá? Isso daqui vai marcar três fases importantes, três períodos, três idades importantes, que é o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. O que vai diferenciar um outro? A forma que o ser humano vivia, tá? Os primeiros seres humanos, no Paleolítico, eles eram nômades. Eles coletavam e retiravam aquilo da terra e daquele ambiente, e depois que já tinha retirado tudo daquilo ali, eles migravam, eles saíam de um lugar e iam para outro para poder fazer a mesma coisa, tá? A gente chama de nômades, povos nômades. No Neolítico, esses seres humanos, esses primeiros seres vivos espalhados pelo continente, principalmente, e a ciência diz que foi a origem no continente africano, eles começam a perceber que é possível cuidar da terra, e aí surgem os sedentários, né? O que é sedentário? É aquele grupo de pessoas que não sai daquele lugar. Ele vai cultivar a terra e vai formar uma civilização, formar uma sociedade a partir daquilo ali. E isso tem vários acontecimentos que vão marcar. A descoberta do fogo, por exemplo, a Idade dos Metais vai ter o uso das pedras e dos metais, né, da natureza para formas de caçar, a formas de sobrevivência, de construir tipos de moradia. Então, isso daqui acontece nesse período, né, mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo, e durante todo esse desenvolvimento, você tem o desenvolvimento das civilizações, como falei para vocês sobre a civilização do Egito, por exemplo. E aí você tem até 1476 depois de Cristo, né, nesse período todo aqui, a Idade Antiga. A Idade Antiga ela é marcada por vários acontecimentos de várias sociedades, mas principalmente a formação de reinos. Os reinos africanos, os reinos do Oriente Médio, né, do Oriente Antigo, esses reinos aqui e parte da Europa, esses reinos aqui vão formar as ideias que vão passar para essa fase aqui, que é a Idade Média. A Idade Média ela começa em 476 DC, né, até 1453, tá? Já é mais próximo do que a gente tem aqui. A fase da Idade Média é o que a gente chama do feudalismo. Mais adiante vocês vão estudar exatamente o que era o feudalismo, mas resumidamente é a propriedade de terra. Essas sociedades, essas pessoas aqui viviam muito ligado à agricultura e à pecuária, ligado a ter terras para poder ter uma forma de poder, tá? Então,
o trabalho feudal aqui, que vocês vão ver mais adiante, a forma de se dividir as pessoas em várias sociedades, marca a ideia de política também, marca essa fase aqui, tá? Aí, mais adiante, mais próximo do que a gente vive, é o que a gente chama de Idade Moderna. A Idade Moderna, ela vai, né, de 1453 até 1789, mais ou menos, tá? Isso é sempre mais ou menos, só para vocês se localizarem. O que marca esse período aqui? É um período que, principalmente para a nossa história atual, é importante entender esses acontecimentos, tá? O domínio de povos, então, tudo que aconteceu anteriormente levou a vários grupos de pessoas em diferentes lugares do mundo a pensar, principalmente as pessoas europeias, né, os europeus, e as políticas da Europa, né, levaram a querer dominar outros povos, certo? Como aconteceu, por exemplo, com o território brasileiro, tá? Então, nós tínhamos no continente americano povos originários, que eram os índios, né? E aí, esses povos europeus, principalmente europeus, tinham essa ideia de navegar pelos mares para dominar outros territórios, para crescer financeiramente, com poder, né? Crescer a política deles de domínio, e aí eles tinham essa ideia de dominar o povo, aqueles que eles julgavam como inferiores, que julgavam como que precisasse que eles levassem aquela forma de vida diferente. Isso era uma ideia principal que se desenvolveu com os povos europeus. Os europeus e as potências europeias, os governantes europeus, os reinos, os reis, e esse império, né, de dinheiro, de poder, basicamente vindo da ideia dos europeus. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, tá? Alemanha, parte europeia, e a ideia do capitalismo. Agora, nesse momento, talvez vocês não entendam completamente o que seria a ideia do capitalismo, mas essa ideia do dominar povos, terras, colonizar e explorar é uma ideia desse capitalismo, desses governos que chegavam no continente africano também, principalmente, e no continente americano, como no Brasil, nos Estados Unidos, todo o continente americano, para dominar, explorar e enriquecer esses países da Europa, tá certo? Idade contemporânea. Na idade contemporânea, que vai, né, desde 1789 mais ou menos, que é o século XVIII, que vai até os dias atuais. Nos dias atuais, você tem a formação da ideia do acumular riquezas individual. O que é isso, né? O que a gente vive hoje, que parece ser muito natural, de você precisar ter um trabalho para sobreviver, né, individualmente, com o seu grupo, né? Na verdade, isso não foi sempre assim. Ao longo do estudo da história, vocês vão entender que essa ideia foi se modificando. E inúmeros reinos e inúmeras sociedades não viviam com essa ideia de acumular riquezas individuais, tá? Era no coletivo, era aquilo que era justo para todo mundo. Mas isso mais adiante vocês vão entender. O que vocês precisam agora, nesse momento, é compreender essa divisão de tempo histórico e entender que todas essas modificações que marcam essas datas e essa divisão e esses nomes têm a ver com os acontecimentos e com as ações humanas. A partir do momento que o ser humano passa a dominar o fogo, a gente tem uma mudança de idade, né, que a gente chama de idade. Eu falei que a idade é em relação à fase. Quando o ser humano passa a produzir artefatos como faca, lança, para caçar, né, para produzir coisas para a sua sobrevivência, temos a idade dos metais. Essa idade dos metais se desenvolve a ponto da formação dos reinos, esses reinos em todos os lugares do mundo, tá? E aí eu tenho a idade antiga, a idade média, a idade moderna e contemporânea. A palavra contemporânea quer dizer atual, é a atualidade, tá? Quando eu digo assim, o uso do celular é contemporâneo, ou seja, é um uso da atualidade, é um uso que a gente faz nesse momento, tá? Que ainda está em vigor. Se eu digo assim,
A formação do feudalismo não é contemporâneo, ou seja, ele já tem algum tempo que isso aconteceu, tá? É mais ou menos assim. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta ao vídeo algumas vezes, ouve de novo, tenta dar a nota, tenta copiar isso aí em algum rascunho para poder guardar, tá certo?